Vamos continuar a leitura da aula que paramos hoje de manhã. Disse lá Bhakti-Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer aqui pelo Facebook, pelos comentários do Facebook. Por enquanto não temos nenhuma pergunta, então vamos continuar com a leitura. Essa aula aqui é muito importante, como todas, mas essa em especial, Srila Acharya Maharaj está dando várias orientações para nós seguirmos a consciência de Krishna da forma adequada. Quem não viu a aula da manhã, está gravado no Facebook. É importante assistir a aula da manhã, especialmente hoje. Então, Srila Acharya Maharaj, ele vai falando, né? Aqueles que procuram buracos nos Vaishnavas, erros nos Vaishnavas, eles sempre veem os defeitos dos outros. Aqueles que praticam a consciência de Krishna não podem ver nenhuma falha nos outros. Não é adequado. Se você vê as falhas dos outros, isso significa que você não está genuinamente praticando a consciência de Krishna. Então, nós sempre vemos falhas dos outros, os erros dos outros. Por quê? Porque nós não praticamos genuinamente a consciência de Krishna. Um guru genuíno, um acharya genuíno, nunca olha defeito nos outros e nem fala os defeitos dos outros para ninguém. Mas nós ainda somos caídos, estamos enfiados no mundo material, Maya domina todos nós, então nós ainda fazemos isso. Mas não é adequado, não é apropriado. Conforme você vai limpando sua alma, isso daí vai sumindo de você. Falar dos outros, ver o defeito dos outros. Quando você se torna avesso ao Senhor Supremo e aos devotos, o que quer dizer tornar avesso ao Senhor e aos devotos? Você não quer ouvir falar do Senhor, você não quer ter contato com os devotos, você não quer ajudar os devotos a servirem. Você é contra o serviço dos devotos. Então, isso é se tornar avesso ao Senhor Supremo e aos devotos do Senhor Supremo. Então, quando isso acontece, a sua queda é inevitável. Você vai cair. O que significa essa queda? Essas pessoas, elas renunciam à consciência de Krishna e se tornam Grihamedi. Quer dizer, elas ficam absortas nos afazeres domésticos, na sua vida material, no trabalho, na família, fica absorta totalmente nesse tipo de atividade. Ela abandona a missão, ela abandona a consciência de Krishna. Quem é chamado de Visai, materialista? Quem que é chamado de materialista? São aqueles que, em vez de buscar o benefício espiritual eterno, eles desperdiçam o seu tempo no serviço à sua esposa mundana, aos seus filhos mundanos e assim por diante, ao seu trabalho inútil, em vez de buscar o benefício espiritual eterno. Quem é materialista é esse. É esse que dedica a sua vida à esposa, aos filhos, ao pai, à mãe, ao seu trabalho. Esse é materialista. Aquele que não busca o benefício espiritual eterno. Ele busca somente servir o mundo material, servir Maya. Esse é um materialista. Associação espiritual significa oferecer adoração ao Senhor Supremo. Não há outra prática ou
método nesta terra, exceto cantar o santo nome e as glórias do Senhor. Nós temos que compreender mais uma vez, eu vou falar o que Srila Siddhar Maharaj falou. Cantar o santo nome não é o que fazemos. Cantar o santo nome é cantar o Mahamantra Hare Krishna, os nomes de Deus, sem ofensas. Enquanto nós estivermos ofendendo o santo nome, nós cantamos as palavras do santo nome, mas não o santo nome. Então, não há outra forma, não há outro método, exceto cantar o santo nome e as glórias do Senhor Supremo. O único dever do ser humano é chamar o Senhor pelo seu nome. Todos os serviços, eles são realizados através do canto do santo nome do Senhor Supremo. Não há outra prática ou método nesta terra, exceto cantar o santo nome e as glórias do Senhor Supremo. Serviço a Sri Hari, Guru e Vaishnavas é serviço aos associados de Sri Gaura. Serviço a Sri Hari, a Deus, Guru e os Vaishnavas, é o serviço aos associados de Sri Gaura Hari. Então, o serviço aos Vaishnavas, ao Guru e a Deus, é servir os associados dele. E quem são os associados dele? Os devotos puros são associados de Deus. Isso é servir Deus. Nós devemos deixar a associação profana e sempre manter a associação santa. Nós devemos deixar a associação de não devotos e sempre nos associarmos com os devotos. Você deve sempre lembrar e seguir isso. Existem 108 perguntas e respostas neste livro, Orientação 3, que Srila Maharaj escreveu. Você deve lê-los todos os dias, durante a aula. Existem muitas referências e citações do Śrīmad Bhagavatam. Eu explico aqui o que é penhora material, que é o interesse. Qual é o interesse do templo e o interesse da casa? Eu escrevi também sobre o provincianismo, sobre o ânimo dos devotos, sobre a luta entre chefes de família e renunciantes. Também eu escrevi sobre o inferno e diferentes tipos de infernos, sobre infratores, sobre interesses domésticos versus interesse da missão e muitas outras coisas importantes. Então, esse livro de Srila Acharya Maharaj, Orientação 3, tem um capítulo que é perguntas e respostas, e ele respondeu tudo isso, ele falou sobre tudo isso. E ele fala, tem que ler nas aulas esse livro. Tem que ler nas aulas essas perguntas e respostas. Srila Acharya Maharaj, ele dá aula todo dia sobre o Sri Chaitanya Charitamrita. E quando não há perguntas para ele pega essa parte do livro e ele lê as perguntas e respostas de Srila Acharya Maharaj. Ele faz sempre isso. Então, ele está seguindo a orientação aqui de Srila Acharya Maharaj. Ele realmente está seguindo a orientação de Srila Acharya Maharaj. Você entende o que é provincianismo? Suponha que haja alguém de Ulubéria
no templo. Quando outros devotos de Ulubéria vêm, essa pessoa lhes dá mais praçada. E quando as pessoas de Gangasagar distribuem praçada, elas dão mais praçada, mais panir, raça, para as pessoas locais de Gangasagar. Eu sempre observo a todos para ver se a praçada é distribuída corretamente ou não. Então, se lá Charmaris está falando provincianismo, é você oferecer a praçada, aquele que está distribuindo a praçada, ele dá mais panir, ele dá mais praçada para aquele que é da região dele, para aquele que é amigo dele. Isso é provincianismo, isso não é bom, isso não é adequado. E se lá Charmaris ele olhava tudo isso, ele ficava olhando tudo isso. Isso é provincianismo. Colocar o interesse de sua província acima de tudo e não ser capaz de ver todos como iguais. Lembre-se sempre disso. Também eu escrevi sobre Asta, Kala, Lila e Asta Prahar Kirtan. Leia sobre isso. Também escrevi sobre o que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. São coisas muito bonitas. Leiam-nas sempre. Esta é a orientação, esse é o livro Orientação 3. E este, Nityananda Trayodashi, que é o dia que Nityananda Prabhu apareceu, a Orientação 4, o livro Orientação 4, ele também sairá. Então, Srila Charmaraj, ele estava escrevendo o livro Orientação 4, quando ele deu essa aula. Então, ele falou que no Nityananda Trayodashi, o dia do aparecimento de Nityananda Prabhu, ele ia acabar o livro Orientação 4 estaria pronto. Então, ele fala, também sairá o livro Orientação 4. Eu estou fazendo mais um livro. Na verdade, não estou tendo tempo agora. Esta é a minha posição agora. Eu costumava estudar muito, mas quando eu escrevo por 1 hora, agora, a minha mão começa a doer. Quando me sento em uma cadeira, o meu corpo começa a doer. Antes, eu ficava 4 horas sentado nos exames. Quando eu fiz os meus exames de honra, quando ele estudava, Srila Charmaraj, ele era advogado, eu sentei-me por 4 horas escrevendo 80 ou 90 páginas por vez. E não havia dor. Eu escrevia tanto antes. Eu estudei muito. E todos dizem agora, ele teve uma educação tão boa, mas acabou se tornando um sadhu em um templo. Então, o Srila Charmaraj está falando que ele sempre estudou muito, ele lia muito, ele tinha uma capacidade gigantesca de estudar, e as pessoas falavam, ele é estudou tanto, ele é tão capacitado, e agora ele virou um santo no templo. Ele renunciou a tudo, ele está no templo fazendo o papel de um sadhu. As pessoas comentavam isso. E aí Srila Charmaraj, ele sorri e fala, Jai Guru Maharaj Ki Jai. E ele começa a cantar Hari Harai Nama Krishna. E conclui a aula noturna com essa canção. Então, Srila Charmaraj, ele fala, leia o livro Orientação 3. Ele estava escrevendo o livro Orientação 4.
Então ele fala, leia o livro. Ele não tinha tempo para escrever, e quando ele escrevia, por 1 hora, a mão doía, o corpo dele doía, ele estava com problemas de saúde, ele tinha diabetes, tinha sequelas da diabetes. A diabetes dá muitas sequelas, mas ele nunca parou de servir. Srilatya Maharaj nunca parou de servir, mesmo com problema de saúde, mesmo com dor no corpo, mesmo com diabetes, não muito controlada. Ele estava lá sempre servindo. Nunca deixava de servir, escrevendo livros, fazendo sempre o serviço devocional. Então ele é realmente um acharya genuíno. Ele dá o exemplo para nós. Não tinha preguiça. Não importava se ele estava doente ou não. Não importava se ele estava cansado ou não. Se ele estava com dor ou não. Esse é um guru genuíno. Não aquele que está sempre com preguiça, aquele que está sempre dando desculpa, aquele que não tem vontade de servir. Então, Srilatya Maharaj é um exemplo, quem conheceu ele, quem conviveu um pouquinho com ele, e mesmo quem não conviveu com ele, escuta falar dele e vê todo o trabalho que ele fez. Infelizmente, ele abandonou o corpo ano passado, no dia 10 de maio, mas na verdade tudo é correto, tudo é o melhor para nós. A gente pensa, poxa, como seria bom se ele estivesse aqui ainda. Mas não, se Krishna quis levá-lo o ano passado, dia 10 de maio, é o melhor para todos nós. E ele voltou para o mundo transcendental. Ele voltou para lá. Então, vamos continuar aqui a leitura. Por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta. Vamos para um outro tema aqui. Uma outra aula, em um outro dia. Não esqueçam, sábado que vem é o festival de Srila Govinda Maharaj, 18 horas. Não percam esse festival. É um festival muito importante, vai ser muito bom. Os devotos virão para cá, os simpatizantes também virão para cá. Não perca essa oportunidade de glorificar Srila Govinda Maharaj. Teremos a praçada opulenta. Agora, essa aula que nós vamos ler agora, o subtítulo é Puro Kirtan. O puro Kirtan, ele brota do coração. A canção pura, ela brota do coração. Ela vem do coração. Essa é o subtítulo da aula agora de Srilatya Maharaj. Ele deu essa aula em Ulubéria. É uma aula que foi dada à noite também, no dia 18 de janeiro de 2020. Então ele deu essa aula no dia 18 de janeiro de 2020. Ele começa falando um verso aqui. Esse verso é sempre falado por ele, é muito conhecido por todos. Mukhan Karoti Vachalam Pangur Langayate Girim Jati Kripatan Aham Vande Shri Gurum Dina Taranam. O que quer dizer esse verso? O mudo pode falar. O manco pode subir uma colina, uma montanha. Tudo o que é necessário é a misericórdia de Gurudeva. Tudo é possível. Um cego pode ver, um mudo pode falar, um surdo pode ouvir, um manco pode subir uma colina, uma montanha. Tudo pela misericórdia de Gurudeva. Misericórdia é serviço devocional. Então, aquele que tem serviço devocional, ele tem misericórdia. Por isso, nós nunca podemos largar o serviço devocional. Mesmo aquele que ainda não é iniciado, ele pode servir, sim. Honrar praçada é servir. Aquele que vem no templo e honra a praçada é servir, é serviço devocional. Aquele que canta para Krishna é serviço devocional. Aquele que canta as orações é serviço devocional. A pessoa está preparando o solo, ela está preparando o terreno para receber a semente da devoção na iniciação do Guru. Então, aquele que vem no templo e não é iniciado ainda, aquele que vem no templo e honra a praçada,
Aquele que está na sua casa, não é iniciado ainda, oferece água para Deus, fruta. Ele está preparando o solo para, no momento que o guru der a iniciação para ele, um guru genuíno, vai plantar a semente da devoção na alma, no coração. E aí, se o solo estiver fértil, bem nutrido, a semente cresce. Por isso é importante a pessoa que ainda não é iniciada, ela vir no templo, sim, porque ela vai preparando todo o solo. E aí, a hora que receber a iniciação, aí sim começa o serviço, a semente começa a crescer. E aí, regando todo dia, fazendo a prática todo dia, essa semente vai se tornar um brotinho, o broto vai se tornar um arbusto e, no futuro, uma árvore bem grande, a trepadeira da devoção. Então, é assim que funciona. Então, é importante, sim, fazer o serviço, mesmo antes de ser iniciado. Sempre tem um benefício. Tudo é possível pela misericórdia de Gurudeva. E aí, Srila Maharaj continua falando. Em primeiro lugar, eu estou oferecendo as minhas totais reverências aos sagrados pés de lótus de Om Vishnupada Jagaguru Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, que é o guru dele, implorando a ele, por sua misericórdia, imotivada e aspirando servi-lo. Depois disso, eu estou oferecendo as minhas reverências a todos os gurus da sucessão discipular e todos os meus irmãos espirituais e irmãs espirituais, a todos os devotos, os ouvintes, a todas as senhoras e senhores devotos do mate, todos os devotos, e estou orando a todos vocês por sua misericórdia para esta alma humilde. Isso é a oração de Srila Maharaj. Ele está prestando reverência a todos os ouvintes, todos. Um ano depois, nós viemos novamente e nos reunimos aqui. Fazia um ano que Srila Maharaj não ia em Ulubéria. Os sannyasis, brahmacharis e os devotos, eles vieram hoje. Nós estamos reunidos aqui hoje para glorificar e ouvir sobre o Senhor Supremo. Esta é a oportunidade. Essa oportunidade não vem todos os dias. Então, não é todo dia que você tem a oportunidade de glorificar Deus. Srila Maharaj fazia um ano que ele não ia lá. Nós temos a grande fortuna de todo dia estar escutando a aula dele aqui, que está no site oficial, e a gente lê aqui a aula dele. Todo dia nós temos a associação de Srila Maharaj, de manhã e à noite. Nós temos essa fortuna. Então, não desperdice isso. Todo dia temos a orientação dele, de manhã e à noite, aqui através da aula, do Facebook. Já que eu falei do Zoom, hoje tivemos a aula Darshan de Srila Bhaktitilaka Nrsimha Maharaj. Ele deu a aula hoje de manhã, todo domingo ele dá aula. Hoje começou às 10h30 a aula. Não perca, quem perdeu essa semana hoje, não perca domingo que vem. Não é sempre que vem a oportunidade de escutar falar sobre Deus. Um dia ruim não é um dia nublado, chuvoso. Um dia ruim é um dia sem escutar falar sobre Deus, Harikata. Nós podemos dizer que todos os nossos dias, eles passam como dias ruins, porque as narrações sobre o Senhor Supremo, a glorificação do Senhor Supremo, ela não chega aos nossos ouvidos todos os dias, o tempo todo. Então, um dia ruim é o dia que você não escuta falar de Deus. Um dia ruim é o dia que você não fala de Deus. Não é o dia que está chovendo, não é o dia que está frio, não é o dia que está nublado. E ao contrário, claro, um dia bom não é o dia que está sol, um dia que você vai aproveitar para desfrutar dos sentidos. O dia bom
é o dia que você escuta falar de Deus, é o dia que você canta o santo nome. Esse é um dia bom. Nós temos que compreender isso. O dia começa bom e se torna bom o dia todo se você logo de manhã já pensa em Deus, já escuta falar de Deus, já fala de Deus. Por isso é importante, nós temos 2 programas aqui no Templo de São Paulo, transmitido todos os dias pelo Facebook, de manhã e à noite, às 7 da manhã, às 7 da noite, somente sábado e domingo, que é às 6 da tarde. E nós temos que aproveitar a oportunidade de escutar a aula de Silachara Maharaj. É importante escutar a aula de Silachara Maharaj. Todo dia ele orienta a nós a como progredir espiritualmente. Se você seguir o que ele fala, você vai progredir espiritualmente sem sombra de dúvida. Com certeza você vai ter uma evolução espiritual. É só seguir o que ele fala. Nós não seguimos tudo, mas o pouco que nós seguimos já é muito. O pouco que seguimos já é muito. Então, que ele está falando sobre o dia bom e o dia ruim, né? E aí ele fala, falta-nos tempo, falta-nos a sorte, e nós estamos sempre ocupados com a nossa própria vida, com a gratificação dos sentidos, com os próprios sentidos. Nós estamos sempre ocupados com a família, nós estamos sempre ocupados com o trabalho material. Isso aí é falta de fortuna espiritual. Aquele que não deixa nem um tempinho para Deus, ele o dia inteiro, todos os dias, ele só se dedica ao trabalho, à família, ao esporte, ao desfrute dos sentidos. Ele está o quê? Ele está somente servindo Maya, a ilusão. Ele não tem boa fortuna espiritual. Mas deixe um pouquinho para Deus. Pegue um pouquinho do seu tempo da semana, se dedique a Deus. É claro que o ideal é um pouquinho por dia, mas quem está começando agora, dê um pouquinho do seu tempo por semana para Deus. Senão, você não vai adquirir a fortuna espiritual. Você não vai ter avanço espiritual. E a vida vai passar em vão. Você vai viver aí 60, 70, 80 anos inutilmente. Porque aquele que não serve Deus, ele está vivendo inutilmente. Quando nós éramos animais, nós já desfrutamos da comida, do sexo, já desfrutamos de um bom lugar para dormir, nós já desfrutamos de tudo isso quando éramos animais também. E agora você ainda quer continuar a desfrutar da forma que um animal desfruta. Você tem a capacidade de servir Deus agora. Tem muitas filosofias, muitas religiões, muita gente falando que a gente tem que aproveitar a vida, desfrutar. Mas isso é uma visão errada. A visão correta é servir Deus. Porque você já fez isso. Milhares e milhares, milhões de vidas nós já fizemos isso. Quando nós éramos elefante, ou hipopótamo, ou rinoceronte, ou baleia, comíamos toneladas, ou a vaca, toneladas de comida por dia. Quando éramos alguns animais, como o leão, como o galo, como o rato, enfim, vários e vários animais, pássaros, nós fazíamos a procriação o dia todo. E agora no corpo humano, tem muita gente que ainda quer isso. O mais elevado para nós no corpo humano é servir Deus, porque os animais não conseguem servir Deus. Eles não têm consciência de servir Deus. Nós temos a oportunidade, mas a maioria não faz isso. A maioria perde o tempo fazendo o que fazia quando era animal. E se você perder o seu tempo fazendo isso como um animal, na próxima vida você vai voltar como animal. Você, alma, vai adquirir um corpo animal. Para quê? Para fazer o que você quer. Comer em excesso, aí você volta como qualquer um desses animais que eu falei, que comem o dia inteiro.
Se você dedica a sua vida agora, essa vida, nesse corpo humano, a procriar, a fazer sexo, na próxima vida você vai ter um corpo de um animal que procria o dia todo. Então é isso que nós buscamos. O que você quer, você terá na próxima vida. Mas, material, se você quer a próxima vida, mais elevação espiritual e um corpo melhor para servir Deus, é só servir Deus nessa vida. Então, continuando aqui a leitura. Então, nós não temos tempo para servir Deus, para nos dedicarmos a Deus. Por quê? Porque nós não queremos. O tempo, todo mundo tem 24 horas num dia. Se você não tem tempo para vir ao templo, se você não tem tempo para cantar o santo nome, se você não tem tempo para cozinhar e oferecer para Deus, é porque você organiza mal o seu tempo. O seu foco não é Deus. Aquele que tem o foco na sua vida, Deus é o foco da sua vida, ele sempre vai arrumar o tempo para ir visitar o templo, participar do programa no templo, cantar os nomes, honrar a comida que foi oferecida para Deus. Ele vai arrumar tempo. Se o foco dele for Deus, ele arruma tempo. Se o foco dele não for Deus, ele nunca vai ter tempo. Hoje é uma desculpa, amanhã é outra desculpa, e depois da manhã é outra desculpa, e a semana que vem é outra desculpa, e o mês que vem é outra desculpa, e assim vai. E os anos vão passando, os meses, os anos vão passando, e daqui a pouco a pessoa passou 10, 20 anos, ela já está ficando velha, e ela não serviu Deus. Ela não veio ao templo, ela não cantou os nomes de Deus, ela não fez nada para Deus. E aí ela abandona o corpo daqui muitos anos, e não serviu Deus. E o tempo voa, o tempo passa muito rápido. Nós estamos hoje é dia 4 de dezembro, daqui 3 semanas é Natal. Eu estou falando isso hoje, né? A gente acha que vai demorar. Eu vou falar isso, a mesma coisa no dia do Natal. Nós vamos fazer programa Natal, Ano Novo. Não há, o serviço devocional não para. Não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é o aniversário de alguém, não importa. O teu aniversário não importa. O serviço devocional tem que ser diário, constante. Então, nós vamos fazer sim o programa dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro. Não vai parar. O programa não vai parar. Quem quiser participar conosco, não quiser participar de um almoço ou de um jantar com carne, com o animal com a maçã na boca, ver todo mundo tomando álcool, vinho, champanhe, quem não quiser participar disso, venha ao templo, vamos fazer o programa. Sábado e domingo, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, sábado, domingo, Natal e Ano Novo, vamos fazer aqui o programa. Venham participar conosco. Nós temos que nos unir aos devotos, não aos materialistas, que só pensam em comer carne, tomar vinho, tomar álcool e não servir Deus. Então está feito o convite aqui, qualquer um pode vir. Se quiser trazer parentes, pode trazer amigos, só me avisa antes que virá e quantas pessoas virão. E aí nós organizaremos esses dias que todo mundo comemora. Comemora o quê? Na verdade, não é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. As pessoas nem lembram que Jesus Cristo nasceu nesse dia. Elas querem é comer carne, comer as coisas, se divertir, trocar presentes, dar risada, e ninguém nem lembra de Jesus Cristo nesse dia. Então, veja só como o foco está mudado. Aí chega no Ano Novo, todo mundo faz simpatias. Ah, vou comer lentilha porque dá sorte. Eu vou fazer isso, vou dar 3 pulinhos e jogar a moeda para trás. Sei lá, cada um tem a sua simpatia. Isso é tudo bobagem. A nossa vida está programada, está relacionada ao nosso karma.
Nada disso funciona. E nós temos que pedir sim. Qual que é o desejo no dia 31, dia 1º do ano? Eu quero servir mais esse ano. Eu quero servir Deus mais. Eu quero ter mais fé em Deus. Eu quero ter mais vontade de ir ao templo. Eu quero ter mais vontade de escutar falar sobre Deus. É isso que nós temos que pedir no dia 1º ou no 31, enfim, né? Cada um pede uma coisa em um dia diferente. Mas é isso que temos que fazer. Vamos continuar mais um pouquinho a leitura aqui. Então, novamente, Srilacharya Maharaj fala, nós nem sempre temos a oportunidade de glorificar o Senhor Supremo ou ouvir sobre o Senhor Supremo. Ele está falando isso aí para os devotos lá de Libéria, né, na Índia. Mas nós temos sim, as pessoas hoje com a internet, com o Harikatha dado pela internet, todo mundo tem oportunidade todo dia de escutar de manhã e à noite, de praticar Shravana e Kirtana, escutar falar sobre Deus e falar sobre Deus, escutar as canções e cantar as canções. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, isso é possível. Mas nós temos a boa fortuna de ter esta oportunidade hoje, disse Srilacharya Maharaj. Nós devemos envolver todos os nossos sentidos ao serviço do Senhor Supremo. Usaremos todos os nossos sentidos para o prazer do Senhor Supremo. Tudo é para o prazer de Deus, não é para nós. Nós usamos sempre nossos sentidos para nós, a visão, o tato, o paladar, o olfato, a audição para nós, mas não os braços, as pernas. Tudo nós usamos para nós, mas nós temos que usar tudo para Deus. Tudo é para Deus. Ele deu esse corpo humano para nós, agora, temporariamente emprestado, para nós servirmos Ele, ou aproveitarmos a oportunidade de servir Ele. Para isso nós temos um corpo humano agora. E se você, eu, todo mundo, não aproveitar essa oportunidade no corpo humano e servir Deus, na próxima vida, nas próximas vidas, você não terá um corpo humano. Você não aproveitou a oportunidade, Ele não vai dar de novo. Algum dia Ele vai dar, sim, outro corpo humano para nós, Deus. Mas pode demorar muito. Então, para que esperar? Se podemos servi-lo agora e na próxima vida ter novamente um corpo humano e continuar o serviço a Ele. E ele continua falando, assim nós procederemos. Se você ouvir sobre o Senhor Supremo, Shravana, significa Ijreyo Yogavan, conectando-se com o auspicioso, conectando-se com o Senhor Supremo. Você obterá o benefício supremo, espiritual. Quando você canta Kirtan, as canções glorificando o Senhor, ele deve ficar feliz. Krishna fica feliz quando nós falamos o nome dele. Krishna fica feliz quando nós cantamos o seu nome. Nós estamos chamando ele. Quando você canta os nomes dele, você está chamando ele. Quando você quer chamar teu filho, tua mulher, teu marido, teu pai, tua mãe, o que você faz? Você fala o nome deles. Quando você quer chamar alguém, você chama o nome da pessoa. Quando você quer se aproximar de Deus, você tem que chamar o nome dele. Você tem que cantar o nome dele. E ele virá. Krishna está com aqueles que cantam seu nome congregacionalmente. Aonde tem o canto congregacional, Krishna está. Onde tem alguém falando sobre Deus, ele está presente. Onde tem Harikatha, então, Deus está presente aqui, não somente no altar. Se você não tem, por exemplo, uma murti, né, Deus na forma de uma estátua, de uma pedra na sua casa, nem a foto, se você começar a falar de Deus, ele vai estar presente.
Se você cantar os nomes de Deus, Ele estará presente. Então nós temos que praticar, aproveitar esse corpo humano e praticar. Amanhã de manhã continuaremos a leitura dessa aula aqui. Ainda tem bastante aula, essa aula aqui é longa. Amanhã de manhã continuaremos. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém fez algum comentário durante a transmissão hoje. Por enquanto ainda não, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui. Não há problema nenhum. E então, enquanto isso, se alguém quer escrever ou algum comentário, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, a canção que cantamos todo dia após a aula. É a orientação de Srila Govinda Maharaj, de Srila Siddhar Maharaj, os gurus da nossa missão. Após terminar a aula, eles falam para cantar essa canção. Então vamos lá, todos juntos cantando Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Shiva Vishwara Hari Gopinath Madana Gopal Hari Govinda Madana Gopal Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Radha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Sai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Javete Vijnana Samista Pura Jai Vijnana Savista Pura Jai Jaruni Dara Jai Gosai Jarani Dara Sabara Padare Mukara Pantagra Charana Sevi Bhakta Padre Jarana Siddhi Bhakta Sandeva Janame Janame More Abhila Janame Janame Kore Adila Jai Gosai Jabe Bhaje Kalabasa Jai Gosai Jabe Bhaje Kalabasa Krishna Nitya Lila Korila Prakash Jai Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Gora Hari Bhaja Vrindavan Anande Gora Hari Bhaja Vrindavan Guru Vaishnava Pade Bhajayama Guru Vaishnava Pade Bhajayama Hari Ram Sankirtan Kore Narvana Hari Ram Sankirtan Kore Narvana Hari Ram Sankirtan Kore Narvana Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo, Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. E se alguém fez alguma pergunta. Temos um comentário aqui da Carla. A Carla é uma moradora aqui da Moca, ela mora pertinho do templo, e ela fala assim, provavelmente eu vou passar o Natal e o Ano Novo no templo. Muito bom, Carla. Muito bom mesmo, e é muito bom terminar o ano e começar o ano no templo, sempre começando no templo, né? O templo é a casa de Deus e a casa dos devotos. Então, será muito bem-vinda aqui. E não esqueça que sábado que vem, às 18 horas, é o Festival de Srila Govinda Maharaj, um dia muito importante também, muito auspicioso. Então, se você quiser também, a Carla ou mais alguém, passar o Natal aqui, Ano Novo conosco, e trazer a família, pode vir, não há problema nenhum, é só me avisar antes quantas pessoas irão, e aí vamos fazer todos juntos aqui, comemorar mais um dia de serviço a Deus. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Eu vou ver se tem mais alguém aqui no outro aparelho, mas aqui no celular são esses que apareceram. Ah, tem aqui também, no celular apareceu aqui, o Ricardo de Krishna também está assistindo conosco aqui. A Carla também fala que vem no sábado que vem. Muito bom mesmo. E não podemos perder a chance, é o que foi falado hoje na aula. Não podemos perder a chance de servir Deus. Então, não é sempre que tem a oportunidade de ter um festival de Srila Govinda Maharaj, uma vez por ano, o seu aparecimento, claro. Então, vamos aproveitar. E uma boa noite a todos, Dandavat Pranam.